Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e, mais uma vez, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Hoje vamos falar sobre emagrecimento saudável. Afinal, quem não quer, está em forma. Quem não quer, ter qualidade de vida. Só que, apesar disso, nem todo mundo está disposto a mudar hábitos alimentares e estabelecer uma rotina de atividade física. Mas a boa notícia é que isso vem mudando nos últimos anos. Para a gente se aprofundar nessa temática, eu recebo hoje, aqui no Jovem Pan Saúde, o Dr. José Carlos Souto, que é médico especialista em emagrecimento e também autor do livro Uma Dieta Além da Moda, e o Dr. Márcio Atala, professor e mestre em nutrição. Doutor Souto, muito obrigada, viu, pela participação, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Atala, também obrigada por participar também prazer. De mais esse programa aqui da Jovem Pan. Imagina, um prazer. E eu quero começar com você, Souto, vou chamá-los sem doutores, tá? Todo mundo já sabe que são doutores que estão aqui. Eu queria começar falando um pouquinho dessa sua abordagem do livro, porque a gente fala muito sobre a importância de se estabelecer hábitos alimentares que sejam contínuos, né? Não à toa são hábitos. Estabelecer uma rotina saudável de alimentação. E aí, múltiplas possibilidades começam a surgir, principalmente quando a pessoa está desesperada para emagrecer e começa a olhar na internet aquelas dietas da moda. E aí, muitas vezes, aquelas dietas muito chamadas de low carb, de baixo nível de carboidratos, surgem. Dá para acreditar em todas elas? Realmente é algo positivo? Estou te perguntando isso porque eu sei que você se aprofundou nessa temática. Lívia, é verdade que existe hoje muitas coisas que nós podemos classificar como dietas da moda. Dieta da moda, normalmente quando a gente usa essa expressão, a gente está usando na acepção de que é uma modinha, um modismo, uma coisa passageira. Agora, claro que tem coisas que estão na moda no sentido de que estão em voga e que não necessariamente são só um modismo passageiro. Então, as dietas de baixo carboidrato não são uma novidade. E quando elas foram introduzidas originalmente, 100 anos atrás, o objetivo nem era emagrecimento, era o tratamento de epilepsia, olha só. Depois se observou que, na realidade, são dietas que tendem a induzir uma saciedade maior. As pessoas, estando mais saciadas, tendem a consumir menos calorias. E hoje a gente já tem uma série de estudos científicos que mostram que são estratégias seguras e eficazes. Então, o título do livro, Uma Dieta Além da Moda, é nesse sentido, para mostrar que é uma das estratégias válidas, mas que muitas vezes nós mesmos, médicos e os nutricionistas, descontam como apenas um modismo passageiro. Então, há formas da gente fazer que são sustentáveis, são saudáveis e eficazes. Acredito, Atala, e depois o Souto vai falar mais sobre isso também, que até quando a gente fala nessa dieta na perspectiva positiva, é preciso individualizar a pessoa que vai fazer essa dieta. Isso depende de quem é, da idade, qual que é o objetivo, o peso atual que ela tem, a condição física que ela tem e o que ela espera conquistar com essa dieta. Então, tudo é preciso ser individualizado quando se fala em dieta também, né? Com certeza. Quando a gente fala em alimentação, a gente tem que falar, claro, na qualidade dos alimentos, muito na quantidade dos alimentos. A gente fala A gente sempre fala de alimentação equilibrada, dieta equilibrada, então você ter esses macronutrientes, micronutrientes, então ter proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais é importante. E uma questão que você tocou que é a adequação, né? Uma pessoa de 1,90 m, esportista, homem, cheio de músculo, uma mulher de 1,65 m com menos músculos, você vai adequar. Então essa individualização ela é importante. E quando você fala da alimentação, obviamente, uma coisa que a gente faz todos os dias é fundamental para a nossa vida. Mas a gente acaba colocando muitas fichas na alimentação e esquecendo muito da questão do movimento, do sono, de outros hábitos do dia a dia que também a gente faz todos os dias e que vão acabar determinando a nossa saúde. E é um combo, né, Atala? Não... Já ouvi
não sei se é isso mesmo, se é uma questão de leitura de cada profissional, quero ouvir ambos sobre isso, que no mínimo, para aquela pessoa que tem um objetivo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de definição, que no mínimo 70% desse sucesso dessa pessoa vai depender da alimentação, mais do que a atividade física. Mas eu sei que isso gera uma polêmica entre vocês. É mais ou menos isso, na sua opinião, ou não? Eu acho que não. Para cada pessoa isso vai variar muito e você encontrar esse equilíbrio é fundamental, né? A gente sabe que o sedentarismo hoje é uma das causas de doenças mais prevalentes, segunda ou terceira maior causa de mortalidade. Então, o movimento, o nosso corpo, ele foi moldado geneticamente para funcionar com o movimento. A gente fala muito hoje em longevidade. Longevidade tem uma relação direta com o músculo. Então, se você tem massa muscular, você vai ter mais massa óssea, você vai ter mais autonomia, você vai ter uma chance melhor de estar metabolicamente funcionando melhor. Então, o movimento ele é fundamental, porque você pode dar o que você quiser. Se você não der o estímulo físico, você não vai conseguir essa massa muscular. Então, essa disputa, 60%, 70%, 30%, ela não faz sentido. Cada um vai ter que encontrar aquele movimento que você vai conseguir dar com regularidade, que é esse que vai trazer benefício, e aquela alimentação que você vai conseguir manter no longo prazo. Então, você vai encontrar pessoas muito saudáveis com dietas, dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta dos pontos, você vai encontrar. Mas também você vai encontrar muitas pessoas seguindo esse tipo de alimentação e não tão metabolicamente bem, não tão saudáveis, porque exige essa adequação. Então, a gente ficar cravando o que é mais importante ou não, é difícil. Num primeiro momento, eu não tenho dúvida nenhuma que a alimentação é o mais fácil para você conseguir um emagrecimento mais rápido. Porque é mais fácil restringir 1.000 calorias na minha alimentação do que eu gastar 1.000 calorias. E uma vez que você acerta a sua alimentação, então vamos supor, eu consumo 2.500 calorias. Fui lá no Dr. Souto, ele adequou tal, 1.800 calorias. Se aquilo é o que eu preciso, você já adequou, você não tem mais. Você vai comer 1.500, 1.400? Não, porque você vai começar a perder massa muscular, você vai ter outros problemas. A atividade física, você sempre vai poder aumentar um pouco a intensidade, dar um pouco mais de duração, mudar a composição corporal, o músculo gasta mais calorias do que a gordura no repouso. Então é um combo, você tem que caminhar com os dois paralelamente. Concorda, Dr. Souto? Até o combo é individualizado, vai depender do objetivo da pessoa, ou por ser um profissional, um especialista focado nessa questão da alimentação, você vai puxar a sardinha mesmo para esse 70% mais responsáveis? Eu acho que o combo é absolutamente fundamental. Tem vários estudos que mostram que se você emagrecer completamente sedentário, em torno de 25% do peso perdido vão ser de massa magra, que a gente não quer que aconteça. E quando esse emagrecimento utiliza essas novas drogas, né, que estão em voga, Ozempic, Mounjaro, pode chegar a 40% de perda de massa magra. Você imagina perder 10 quilos, dos quais 4 são massa magra. E o que vai mitigar, o que vai impedir isso de acontecer é o treino de força, é a atividade física, juntamente com o consumo adequado de proteína. Agora, quando a gente está falando de emagrecimento, concordo com o Márcio, realmente a coisa que você pode mexer mais, que vai ter um impacto maior inicial, é a dieta. Porque na realidade, tirando os atletas que realmente conseguem criar um déficit calórico muito significativo com a atividade física, a maioria de nós, numa quantidade de atividade física que vai ser suficiente para produzir ganho de massa magra, para produzir uma melhora da saúde, o déficit calórico muitas vezes não é muito grande. E o nosso corpo, ele é bem esperto, ele compensa, sabe? Então a atividade física que você faz acaba abrindo um pouco o apetite. Se você não tiver uma forma de se alimentar que melhore a saciedade, é muito fácil comer as 500 calorias que você gastou, né? Sim, aquela história, Souto, eu vou trazer muitas histórias que ganham força aí entre as pessoas, para saber se são verdade ou não. Aquela história de que você apostar muito na dieta, na alimentação, numa condição de pessoa sedentária, sem praticar nenhum tipo de atividade física,
pode até atrapalhar o processo de emagrecimento, uma vez que, e aí que entra esse argumento que muitos falam, uma vez que você vai deixar o seu corpo preparado a fazer reservas de energia, ainda que você esteja num processo de dieta, porque você não consome como deveria essa energia com uma prática de atividade física. Tem ciência nisso ou não? A ciência hoje está mais focada num fenômeno chamado de set point de peso. O que é o set point de peso? Uma pessoa que, por circunstâncias da vida, acumulou gordura, engordou, chegou, digamos, aos 100 quilos e ficou nesse peso um tempo, 3 meses, 6 meses, o corpo guarda uma memória desse peso. Isso passa a ser um novo normal. Quando essa pessoa, posteriormente, com dieta, com atividade física, com mudança de estilo de vida, perde, digamos, 10 ou 15 quilos, o corpo continua com aquela memória do 100. E isso é o grande dilema do emagrecimento, porque a hora que aquela dieta for interrompida, ou a hora que aquela atividade física for interrompida, às vezes até por lesão, né? A pessoa tende a voltar para aquele peso. Aquilo ali é um magneto. E esse set point elevado... É a questão dos atletas também, né? Exato, é a questão dos atletas também. E esse set point elevado, ele não baixa com o tempo. O corpo vai... Se você ficar 5 anos mantendo o seu peso 15 quilos abaixo daquilo e um belo dia você, entre aspas, se descuidar, o corpo vai tender a buscar aquele peso. Nesse sentido, que está muito correto, que a gente tem que formular mudanças de atividade... estilo de vida que possam ser incorporados na vida da pessoa no longo prazo, né? Não adianta ter essa ilusão de que eu vou fazer um esforço radical temporário até atingir aquela meta e depois eu posso voltar a comer normalmente, porque agora é só para manter. Porque o seu normalmente tende a te levar novamente para aquele peso. Para cada quilo que a gente perde em relação a esse set point, nosso apetite aumenta cerca de 80 calorias. A não ser que você tenha uma estratégia que mantenha esse apetite suprimido. Então aquela história, Thala, de manter o peso é tão difícil como, ou mais difícil do que emagrecer, é verdadeira, então? Com certeza, você tem que pensar assim. Você é uma professora, você tem 30 alunos na sua sala, tá? Se 3 alunos estão indo mal, você chega e conversa com esses 3 alunos que eles estão tendo alguma dificuldade. Mas se numa sala de aula 20, 25 alunos estão com problema, você pode ter certeza que o problema está no meio ambiente. Hoje a gente tem que entender que a grande dificuldade de manter uma alimentação com calorias adequadas, manter movimento no nosso dia, ele é por conta de um meio ambiente que é perigosamente confortável. Então, essa é a primeira geração na história da humanidade que vai ter que lidar com tanto conforto que eu vou ter que programar a atividade física. 1980, 89, ninguém dava 10 mil passos porque é saudável. É porque você tinha que ir no banco. Tinha opção, né? Você não tinha opção. Você não tinha opção. Hoje a oferta de alimento ela é muito grande, né? Então, e palatáveis, né? Então, a ideia sempre de você buscar uma estratégia, como o doutor falou, eu vou fazer um sacrifício aqui, e aí quando eu atingir, você vai ter que adaptar o seu meio ambiente, você vai ter que ter estratégias ali para lidar com isso, para colocar mais movimento no seu dia. Não só a atividade física que você faz em academia. Hoje a gente sabe que você pode ficar meia hora, 1 hora na academia, mas se você tem um comportamento sedentário de mais de 10 horas, né, sentado ali ao longo do dia, isso é muito normal para muitas pessoas, você acaba anulando bons benefícios que você teve dessa atividade física. Então hoje a gente tem que olhar com bastante carinho para o meio ambiente e não só reagir a ele. A gente vai ter que fazer essas mudanças para que no automático eu tenha boas escolhas. Não, e você falou dessa questão de olhar para o ambiente. A saúde mental nesse processo também deve ter um peso muito grande, imagino, né? Atrapalhando ou ajudando no processo. Com certeza. Hoje a gente consome muito mais informação do que a capacidade que o nosso cérebro tem de reter. Isso já causa um estresse, já causa um burnout e aí você chega ainda, você tem que trabalhar, você tem que produzir. Então hoje existe aí um momento reflexivo de como a gente vai lidar com esse acesso tão fácil à informação, né? com toda essa tecnologia. Hoje a gente está o tempo inteiro disponível, né? Sim, e é irreversível isso, imagino, né? É daqui, não sei. Eu acho disso para pior. Como a gente vai lidar com isso, né? Então você tem estratégias aí
em alguns países do mundo para lidar com essa história, que são controversas, mas que mostram algum resultado muito eficiente de saúde pública. Então, na Coreia, se você fica acima de 3 horas conectado a uma tela, né, a internet, sem ser trabalho ou escola, você é convidado a participar de um centro de dependência e combate ao vício de internet. Lá eles te oferecem atividades que são as que a gente fazia no passado. E isso em 6 anos mostrou um grande resultado em diminuição de obesidade, sedentarismo, suicídio, ansiedade, depressão. Então vai ter que ter uma adaptação, porque senão a gente está dando para o nosso corpo aquilo que ele não foi projetado para receber, né? Não vai dar bem. Conforto, muito alimento, pouco sono. O dia que você dorme menos, você é mais irritado ou menos irritado? Como geralmente eu durmo sempre menos, eu tô sempre muito irritada. Então, mas você sabe que isso é legal? Não aqui eu mantenho a compostura, tá? Mas fora das câmeras... Isso que você falou tem a ver com o que o Dr. Souto falou, né? O nosso corpo, ele sempre vai procurar um padrão. Então a gente dá um padrão para ele. Você acaba dando um padrão de pouco sono, ele se adapta. Sim. Isso não significa que é bom ou ruim. Então quando a pessoa chega aos 100 quilos, o corpo se adapta. Mas aquilo não necessariamente é bom. E quando ele tenta sair dali, o corpo fala, o que estão me tirando desse padrão, né? Sim. Então essas adaptações aí a gente vai ter que fazer na nossa vida. Dentro disso que o Atala falou, que a gente chama do ambiente obesogênico, né, eu acho que tem um lugarzinho especial por chamados alimentos ultraprocessados, né? O que é o ultraprocessado? É o biscoito, é o salgadinho, é o doce embalado, que não apenas eles são irresistíveis, eles são feitos para que você não consiga comer um só, mas eles criam também ocasiões de consumo diferentes, né? Quando você cozinhava em casa e digamos que você vai fazer um bolo que vai ser consumido em família, agora você pode levar esse bolo num tamanho que cabe na sua bolsa, que pode ser consumido no engarrafamento, né, em ocasiões que você não comia bolo antes. No meio do trabalho, na mesa de trabalho. Então, eu não tenho dúvida que se tivesse que elencar uma causa principal para a epidemia de obesidade, eu colocaria os ultraprocessados assim no pódio, logo seguido da inatividade física, acho que quase empatados. Eu tenho minhas restrições contra o conceito ultraprocessado, né? Por definição deveria ser ultra-aditivados, mas vamos por lá. Você não pode colocar tudo na mesma prateleira, né? Saiu um estudo agora mostrando que os vegetarianos, a maior fonte de proteína são os ultraprocessados. Tem várias regiões no mundo que você vai ter um acesso a um alimento porque tem um prazo de validade maior, porque tem uma composição nutricional mais rica para determinadas populações. Você vai ter quando a gente fala de ultraprocessado, a Lívia logo falou, salgadinho, bolachinha, sim, mas você pode ter uma garrafinha de proteína muito rica em vitaminas, minerais, entendeu? Proteína. Então é preciso... Você tem um conceito e agora você tem que depurar, né? Que você pode ter bons produtos dessa fonte que vão ajudar específicas populações, e você também tem, claro, isso que ele falou, de, você está no trânsito, você abre um bolinho de 600 calorias ali. Mas entendeu? Às vezes é melhor isso do que não comer, por exemplo? Depende do todo. A alimentação é sempre o todo, né? Entendi. É difícil, né? Não tem fórmula. A gente não sabe o que fazer. Na verdade, assim, o comer sem fome, o comer hedônico, aquele que você come só porque é prazeroso e tá fácil, esse é um problema, sobretudo para quem está precisando perder peso, porque veja, uma coisa é você ter uma população que você quer evitar que ganhe peso e adoeça e fique sedentária. A outra coisa é a situação posta, em que nós temos 60% dos brasileiros com sobrepeso ou obesidade, mais de 11% são diabéticos. Se você juntar aí a síndrome metabólica, que é gordura no fígado, triglicerídeos altos, HDL baixo, pressão alta, sobra pouca gente que está realmente saudável do ponto de vista metabólico. E para essas pessoas, a gente precisa de alguma alternativa que vá permitir que a pessoa perca gordura visceral, né? Então, assim, como a gente comentou antes, é o combo. A atividade física faz parte, mas a alimentação tem que mudar. Então, essa história de ter esse ultraprocessado da conveniência hiperpalatável que você vai consumir fora de hora, eu acho que é uma grande parte do problema. Mas eu concordo, Márcio, até tem um capítulo no livro
sobre os ultraprocessados, que eu justamente coloco o problema, é que é uma heurística que é interessante. Se você evitar os ultraprocessados, a tendência é que você tenha bons resultados. Agora, o whey protein é um ultraprocessado. E iogurte, algumas vezes, é ultraprocessado. Iogurte pode ser uma bebida proteica, e são bons alimentos. É que quando você concentra a proteína, normalmente você vai ter um produto melhor, né? E mais caro. E mais caro. Então, quando você pega esse produto muito barato, né, e de fácil consumo, né, que você pode levar para qualquer lugar, e muito barato, nutricionalmente, provavelmente, ele não tem uma boa composição. É um problema mundial, não é um problema exclusivo do Brasil. Aqui a gente tem agregado a esse problema, que o doutor estava falando, desse perfil metabólico e de peso do brasileiro. Você tem uma população hoje que acima de 60 anos tem mais pessoas que abaixo de 18. Você tem uma população muito pobre, né, no combo da população. Então, se isso não for uma política de saúde pública, a gente fala para o indivíduo, quem tem condição, quem tem informação vai buscar essa solução. Como indivíduo, você tem os caminhos a seguir. Agora, para as pessoas que têm menos acesso e tal, tem que ser uma política de saúde pública que vai contemplar escolas, unidades básicas de saúde, enfim. Não, e existe até uma disposição nos supermercados, por exemplo, desses alimentos muito mais acessível para as pessoas do que os outros. Claro. A hora que você entra, são os primeiros alimentos que você vê nas prateleiras. No caixa, quando você vai pagar, você fez a sua compra, tem lá aquela fileira de produtos ultraprocessados e você acaba muitas vezes pegando uma coisa ou outra, se você não tem essa educação alimentar, como a gente está conversando aqui sobre isso. Eu tenho um ponto que eu quero tocar com vocês, que pode gerar uma divergência, mas deixa eu só trazer uns dados aqui primeiro para quem está acompanhando. Gente, um levantamento divulgado pela YouGov em março do ano passado mostra que 48% dos brasileiros buscam perder peso. Desta proporção, as mulheres representam 58%, enquanto os homens 43%. As concepções de beleza e estética pesam na escolha por regimes. Com isso, 65% entre homens e mulheres dizem estar tentando perder peso para parecerem fisicamente atraentes. Parecerem é até uma questão importante, porque às vezes estar magro não quer dizer estar saudável, né? Vou nessa discussão antes da que eu quero levantar aqui. É por aí, isso pelo menos tem ciência nisso, né? Estar magro nem sempre é estar saudável. Estar magro nem sempre é estar saudável, e estar com sobrepeso nem sempre é estar doente. Boa. Existe uma coisa chamada limiar pessoal de gordura, o quanto que você precisa emagrecer, engordar para começar a adoecer. E isso tem um componente genético nisso. Depende se a tendência da pessoa é acumular gordura visceral na região da barriga ou gordura subcutânea. Então você pode ter indivíduos com 100 quilos que tenham condições metabólicas completamente diferentes. Tá? Agora, isso posto, quando a pessoa tem sobrepeso ou obesidade e problemas metabólicos associados, o emagrecimento é uma parte fundamental da melhora dessa condição de saúde. E aí, essa questão das motivações, ela é complexa porque, sim, existe, sobretudo em cima da mulher, né, uma exigência muito grande de padrões estéticos que às vezes são inatingíveis, não são realistas, não são saudáveis. Por outro lado, muitas pessoas cuja motivação é se sentir melhor, vestir uma roupa que estava apertada, que ela quer que volte a servir. Mesmo que a motivação seja essa, se isso tirar a pessoa do sofá e se isso fizer ela mudar os hábitos alimentares, eu vou ter benefícios de saúde associados. Então, entra um pouquinho naquilo que a gente conversou antes ali da questão da saúde mental, né? Enquanto isso for uma coisa positiva, tá bem. Se virar uma obsessão por uma magreza exagerada, vira um problema. Parecer algo que se quer é bom, mas ser que é o mais importante. É por aí? Algum complemento em relação ao que o doutor falou? Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, tem essa questão individual de onde você vai acumular gordura. Você, obviamente, esse excesso de gordura visceral vai trazer complicação metabólica. Tudo que ele falou assim, é perfeito.
Então vamos lá, na questão que eu quero levantar. Jejum intermitente com foco no emagrecimento. Acho que nem tem outro foco, né, para quem faz jejum, não sei, talvez saúde, algum problema de saúde, mas enfim, falando de emagrecimento. Eu não encontro unanimidade nesse assunto. Será que aqui a gente vai ter, Atala? Começando com você. Eu digo o seguinte, que o jejum intermitente para o emagrecimento ele é tão eficiente quanto qualquer outra dieta com o mesmo número de calorias, né? É uma estratégia que algumas pessoas conseguem, né, ficar 14, 16 horas sem comer. Tem pessoas que quando ficam 10, 12 horas sem se alimentar, isso gera um estresse muito grande e isso não faz bem. Então, de novo, entra a individualização e a pessoa entender qual a melhor estratégia para ela. Se eu tiver que fazer o jejum intermitente, não convivam comigo, porque 10 horas, 9 horas sem comer, eu já acordo cheio de fome de manhã. Então, e fica bravo se não tiver comida, né? Muito. Eu sei como é isso. Então, é isso. É eficiente como qualquer outra dieta, mas se naquele período você comer muito mais calorias do que você gasta, não vai ter resultado. Só antes de passar para o solto, para quem faz atividade física um pouco mais intensa, e não estou falando de atleta, para quem faz com mais intensidade, pode ser arriscado ou não? Arriscado não é. O que vai comprometer, e a gente tem muito estudo em relação a isso, é que você pode ter um treino de menor intensidade e menor duração. Isso para uma pessoa que gosta de rendimento, às vezes é melhor você ter outro tipo de estratégia. Agora, também cabe, se eu tenho uma estratégia, por exemplo, de um treino mais moderado, não tão longo, o jejum pode ser bacana para eu fazer atividade naquele dia, né? É importante a gente entender que aquela atividade feita principalmente de manhã vai ter muita importância a alimentação do dia anterior, entendeu? Então não dá para a gente olhar sempre uma coisinha isolada. Bom ponto. Solto. Sim ou não para o jejum intermitente? Eu concordo exatamente com o que o Atala falou. É a primeira vez, tá, que eu vejo concordância. Não, mas tá concordando em tudo, pô. Não, eu falo nesse tema entre profissionais, vocês estão concordando em tudo. Não, olha só, tem ensaios clínicos randomizados, aquele tipo de estudo em que você sorteia um grupo para uma coisa e para outra, comparando jejum intermitente com restrição calórica pura e simples, e os resultados são semelhantes. Então, hoje em dia, tudo indica que os benefícios do jejum estão diretamente ligados à restrição calórica. Mas tem pessoas que têm uma facilidade maior de fazer isso com o jejum intermitente. Sim. E outras pessoas têm uma facilidade maior de fazer isso cortando um pouco as calorias durante o dia. O meu argumento é que qualquer uma dessas duas estratégias, na medida que a pessoa vai perdendo peso, como a gente comentou, o apetite vai aumentando para cada quilo que você perde. E aí você permanecer com fome por tempo indeterminado, vamos dizer assim, sentir fome não é estilo de vida, não é forma de manter peso perdido. Então, por isso que eu acho que dietas de baixo carboidrato devem ser consideradas por esse grupo das pessoas que têm sobrepeso, obesidade e que precisam de uma estratégia que elas consigam manter e que mantenham o apetite sob controle. Inclusive, por isso que é tão comum na comunidade de pessoas que adotam dietas de baixo carboidrato a prática do jejum intermitente, porque a pessoa sente menos fome, fica fácil de fazer. Essa questão da fome é importante, não confundir fome por falta de alimento com aquela fome da compulsão alimentar, da ansiedade, porque tem gente que come mais, né, quando está mais ansioso. Eu vou dar um exemplo fora da dieta para ficar mais claro. Os medicamentos para emagrecer, esses injetáveis, as pessoas começam perdendo bastante peso, mas elas não perdem peso por tempo indeterminado. Chega um momento que para de perder peso. E a nossa tendência é imaginar que o remédio vai perdendo a eficácia, mas não é isso que acontece. Digamos que a medicação faça você ter 1000 calorias a menos de fome. Só que você vai emagrecendo, para cada quilo que você emagrece, o seu apetite vai aumentando. Quando esses dois vetores se encontram, o aumento do apetite provocado pelo emagrecimento e a redução do apetite provocada pelo remédio, aí o emagrecimento cessa. Ou você aumenta a dose do remédio, ou você, claro, tenta aumentar esse déficit calórico, aumenta a atividade física. O ponto é uma compensação homeostática que o nosso corpo faz para a perda de peso. A gente precisa, no caso da medicação, manter a medicação no longo prazo,
E se for uma estratégia de dieta, tem que ser uma dieta que controle o apetite do mesmo jeito que a medicação. Se você simplesmente ficar contando calorias e for emagrecendo, o apetite aumenta sem controle. E por isso que os estudos mostram que é muito difícil manter essa perda de peso. Não é só uma questão de força de vontade, sabe? Sim. Nosso tempo acabou, infelizmente. Queria agradecer a participação do Dr. José Carlos Souto, médico especialista em emagrecimento e também autor do livro Uma Dieta Além da Moda. Muito obrigada, doutor. Obrigado Seja pelo sempre muito convite, bem-vindo. foi um prazer. E falamos também com o Dr. Márcio Atala, professor, mestre em nutrição. Muito bom te receber aqui no Jovem Pan Saúde Lívia, também. Foi um prazer participar. Estava esperando esse convite. Então teremos outros, tá? Teremos outros para ambos, podem aguardar. E a você que esteve conosco ao longo de mais essa edição, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente, nos envie um e-mail. saúde@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.